pessoal, tudo bem? Hoje o meu bate-papo é com a Amanda Amador Sampaio, ela que foi aprovada no concurso da Cefaz Amazonas. Oi, Amanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, tudo bom? Prazer. Amanda, para a gente poder conhecer um pouquinho melhor, né, te conhecer, fala para a gente de onde você é, a sua idade, a sua formação. Bom, como me apresentou, né? Eu sou a Amanda, eu sou de Belém do Pará. Atualmente eu tenho 40 anos a minha formação é na área da saúde, não tem absolutamente nada a ver com a área fiscal, mas eu sou fonoaudióloga e da área da saúde. Uhum. Agora eu quero saber o que que te levou a estudar para concurso? Quando começou? Bom, eu me formei e comecei a trabalhar como fonoaudióloga. Um dos meus primeiros trabalhos foi justamente como funcionária pública no meu ramo. Então, assim, trabalhei durante 12 anos no hospital oncológico, só que eu trabalhei durante 12 anos sendo temporária. Então, assim, fui funcionária pública, porém naquela instabilidade. Quando a gente é funcionário público, a gente recebe aquele salário, não vamos ser ricos, mas a gente sempre sabe que tem o salário no final do mês, temos férias, temos aquela tranquilidade. Porém, eu não tinha a estabilidade que era o tempo todo aquela instabilidade de não vai para a rua, como é que vai ser sem saber o dia de amanhã. Então, eu queria muito ser concursada, né? E aí, como eu optei, quando eu me formei, na verdade, quando eu saí da escola, eu optei pela área da saúde, eu analisei, depois de formada, depois que eu já estava no mercado de trabalho, que eu queria concurso público. Mas eu analisei que na minha área, geralmente quando tinha concurso eram poucas vagas, duas vagas, e quando saía, geralmente assim, demorava muito para sair um concurso para minha área e eram poucas e o salário também não era tão atrativo. Então eu pensei, eu vou estudar para concurso. Aí eu ainda pensei, será que eu estudo, vou para a área de direito? Em 5 anos, será que eu passo num concurso público ou será que eu ainda vou para a área de direito? Eu falei, não, vou passar num concurso público e aí eu tive que ir para a área fiscal, né? Porque a área fiscal é aquele que pode fazer tendo um nível superior, não precisa nada específico da área de direito, economia, engenharia, nada. Então, e aí foi que eu sentei para estudar. O meu marido também a gente tinha optado por estudar juntos e ele passou na Receita Federal. E aí foi mais um ânimo, depois que a minha filha nasceu, foi mais um ânimo para eu entrar de cabeça nesse ramo dos concursos. Uhum. E quando você decidiu estudar para concurso, você começou estudando sozinha ou você já começou com uma orientação? Então, esse é um dos grandes fatores. Uma das maiores dicas que eu dou hoje estude direcionado, estude com coach. E foi aí que eu acho que eu teria economizado mais tempo da minha vida se eu já tivesse entrado na LS concursos antes. Eu estudei mais ou menos por volta de 5, 6 anos. E assim, eu demorei para procurar o coach. E assim, como eu sou mãe, meu tempo ele era curto, aquele meu tempo líquido de estudo ele era curto. Então eu tinha uma dificuldade de planejamento. Então, duas coisas que foram o que mudaram a minha vida foi procurar um ambiente de trabalho um ambiente de estudo fora de casa e começar o acompanhamento com a LS Concursos. Por quê? Como o meu tempo de mãe era o tempo inteiro quebrado, minhas horas líquidas, elas eram muito quebradas. Então, até eu sentar para eu conseguir fazer um planejamento estratégico, daí eu já perdi a meia hora. Era concentração, onde é que eu estava, para onde que eu vou. Então, assim, quando eu comecei com vocês na LS Concurso, assim, parece que é a mãe que está ali do lado direcionando. Olha, agora você vai começar tal matéria, você vai para tal página
e vai começar a tal. É tudo muito, muito mastigado, parece um sonho, realmente. E é assim, eles te dão toda a arma, eles te dão tudo para que você consiga captar esses assuntos de uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica, já que minhas horas líquidas elas eram poucas, né? E o tempo todo quebrado. Então, quando eu Então, procurei, porque eu estava vendo assim que eu sabia a matéria, que eu estava estudando, mas não estava otimizando. Parecia que chegava aquela hora assim, estava chegando, estava batendo na beira, mas faltava alguma coisa. Então, uma das dicas que eu dou é de economia de tempo, coach é vida. uhum. Então você passou 5 anos estudando sozinha, né? Na verdade, eu passei mais ou menos uns 4 anos. E aí, no Uhum, último ano, já foi da minha aprovação, foi que eu comecei o acompanhamento. uhum. E como é que você conheceu a LS? Foi por indicação de amigo que estudava também na LS. Ele me indicou: Mandinha, tem um curso muito bom que eu vejo ótimos resultados. E aí foi aí que eu entrei em contato e comecei. Eu era um pouco Uhum. resistente, né? Mas da feita é uma das dicas que quem me pergunta, eu falo: coach é vida. É um ótimo Amanda, investimento. você que tem experiência de estudar sozinha, né, e depois você entrou para a LS, o que que mais, assim, te chamou a atenção, na sua preparação, que deu aquela evolução, quando você entrou para a LS? Como eu já tinha uma base, o principal do concurso é ele dar uma base. Quando eu entrei na LS, então eu já estava com a minha base. Eles me ajudaram a fazer o refinamento. Aquele refinamento que ele é muito importante para o concurso, porque às vezes hoje o concurso ele está muito difícil, o nível ele está lá em cima. Então, assim, a base todo mundo sabe, você precisa ter o diferencial. Hoje o estudo, o planejamento, a teoria, ela tá ali para todo mundo. Hoje o acesso à internet, ele dá para ti e para todo mundo. Então tu precisa ter o teu diferencial. E aí esse concurso me ajudou naquele refinamento do estudo. Como eu já estava no nível mais avançado, eu sentia que eu ficava batendo, já com os anos de estudo, eu estava batendo na trave, faltava assim, umas duas questões para eu estar lá, para cima ou para baixo. E então ele me ajudou muito nesse refinamento, no que ele me direcionava quais são as maiores incidências, o que mais cai em tal matéria. Inclusive, um mês antes eu havia feito no meu estado, Pará, a área fiscal, a cefa do meu estado, e eu não tinha passado. Um mês depois foi a prova exatamente da que eu passei, que foi Cefaz Amazonas. Então eu tive um mês para estudar entre uma e outra, e existiram matérias que não estavam no meu edital. Então a LS me ajudou exatamente a eu ir, o que é que cai? Legislação, por exemplo, legislação específica, qual é a maior incidência? Eu não teria condição de estudar em um mês as coisas que iriam cair. Então, ele me ajudou. Qual é a maior incidência? Então, não exauri o edital da Cefaz e fui para as coisas que tinham maiores incidências para tentar bater o mínimo e aí conseguir no resto das outras matérias. Uhum. Como é que foi a sua rotina para o estudo como mãe? Você também trabalhava? Você conciliava com o trabalho, Não, eu esse não, momento de eu estudo ou tinha, eu não? tinha esse fator que era ao meu favor. Eu não trabalhava, mas assim, em época de edital, fora de edital, eu tinha uma rotina, mas era estudar de manhã, de tarde, mas com aquelas coisas bem quebradas, porque eu tinha que deixar filho, voltar a pegar filho, preparar filho. Então, assim, era a rotina bem quebrada, era de manhã e de tarde. E edital aí não existia vida, era de manhã, de tarde, de noite, final de semana, nas horas em que ou eu estava com filho, marido, esse era o meu trabalho, né? Uhum, Mas em época digital era o tempo inteiro tentando estudar e me desdobrar com família. uhum.
Então, assim, e Falando. até mesmo o esporte, eu ainda colocava o esporte antes do edital, tentava não sair tanto do esporte no momento, até em época de edital, porque senão a cabeça pifa. Então, a gente tem que saber muito bem os momentos certos de distrair um pouco, porque a gente tem que. O concurseiro ele já está há muitos anos nessa lida, né? Ele já está alguns anos estudando, então a gente tem que saber o certo time de cada coisa, porque a cabeça ele é primordial, não pode pifar antes. Então, assim, a gente vai aprendendo com o passar dos anos. Aham. É muito importante a sua dica, para quem está começando, né? Ainda mais. É, a gente falar um pouquinho agora dos estudos, né? Da Cefaz Amazonas. Tem alguma matéria ali que te tirava do sério? Que Totalmente. você não gostava? Qual Totalmente. era? Principalmente, eu sou, já que eu sou da área da saúde, né? Então, assim, quem vai para a área da saúde é porque não é bom em exatas. E aí eu fui escolher Aham. justamente a área fiscal, que era um martírio na minha vida. Então, de início era a matéria que eu pegava e tentava deixar de lado, mas é impossível, você não pode deixar de lado. Então, chorei estudando, chorava muito estudando, mas aí eu consegui vencer, né? Na minha prova teve o raciocínio lógico e, e a matemática financeira, e era o meu calo. Então, assim, eu tentava tirar o mínimo ali da minha dificuldade e enfrentava. Geralmente a matéria, eles me ajudam, o coach ele ajuda a tu te distribuires a matéria no dia. Eu preferia assim mesmo. Então, assim, eu começava no dia que a minha cabeça estava mais fresca, eu começava com a mais difícil, e aí durante o dia, quando a gente vai ficando mais cansado, na última matéria do dia, eu já pegava as matérias que eu tinha mais facilidade. Mas sempre eu começava pela matéria mais difícil. E aí isso o coach vai te direcionando muito bem a distribuir durante o dia como é que tu fazes. Depois que já exauriu a teoria, para depois ir para a prática, para que consegue ficar fazendo planejamento e orientando esse estudo ele personalizado. Então, faz com que você não fique muito tempo longe da matéria, porque muitas vezes a gente vai fugir. Raciocínio lógico, matemática. Eu nem volto. Não. Para você cumprir a meta, tá lá. Você precisa voltar e você só vai conseguir internalizar se você voltar para relembrar aquele seu estudo. É uma das vantagens de ter uma orientação, né? Porque se estivesse dando sozinha, com certeza já tinha abandonado aquela matéria, né? Absoluta. E aí era uma matéria que era impossível. E é exatamente isso. Antes eu não passava porque eu não alcançava o mínimo, exatamente nessa matéria, Aham. na estatística. Uhum. Revisão. Como é que você fazia as suas revisões? Você gostava de fazer resumo, de fazer marcações? Como é que era? Isso, inclusive, também eu fazia os resumos no caderno. O teu estudo ele vai evoluindo. Eu fazia o estudo no caderno, porém, ele realmente, isso até o meu marido me ajudava e o coach acabou me ajudando bastante, porque eu teimava em fazer no caderno, dizia que era assim que eu conseguia assimilar. Só que, querendo ou não, o caderno ele não te deixa dinâmico, perde tempo, né? Que o tempo para o concurseiro ele é fundamental e ele não se torna dinâmico. Depois eu comecei a fazer pelo computador, tirava as coisas de maiores incidências, aí eu fazia bastante marcação e ela ficava dinâmica. Então, aquilo que eu já conseguia, já estava bem internalizado, já conseguia tirar do meu resumo, mas assim, o resumo ele é fundamental. Você precisa estudar com o resumo ali em mãos, e aí o resumo ele tem que ser dinâmico. O tempo todo você mudando o seu resumo. Então, estudo com resumo. E eu daria a dica muito de utilizar um resumo no computador para que ele seja mais dinâmico.
Uhum. Aquelas análises de desempenho que a LS envia, né, te ajudava, de alguma maneira para você avaliar seus pontos fracos e fortes? Ali, se comparando com outros alunos? A análise de desempenho ela é fundamental até por causa disso. Às vezes a tua tendência é muito grande tu ires para as matérias que tu tem mais afinidade. Então, tu não pode, o concurso não pode abrir mão, tu não pode deixar de lado aquelas em que você tem maior déficit. Então, a análise de desempenho, ele te ajuda exatamente nisso. Quer passar num concurso ou quer te enganar? Então, assim, tu não pode te enganar. Então, ali está mostrando objetivamente o que você tem e qual é o seu desempenho. E para você passar no concurso, você precisa estar lá em cima no desempenho, principalmente hoje em dia, né? Que não é fácil. Uhum. Hoje a régua está cada É, vez mais alta. é verdade. Como é que estava, Amanda, seu emocional antes da prova, né, aqueles momentos antes da prova? Você estava nervosa? Como é que estava sua confiança para ela? Se você achava que você iria bem, como é que estava? Ó, cabeça é absolutamente tudo. Quando dizem que cabeça é tudo, a cabeça ela comanda o corpo inteiro. Eu não costumava fazer prova para outros lugares. Meu foco era o meu estado ou federal. Como na área fiscal eu passei pela pandemia, passei por uma época de não ter concursos para a área fiscal, então ficou num gap grande aí de área fiscal. Quando saiu para o meu estado, no meu estado não tinha concurso há 15 anos. Então eu fiz com uma certa pressão. Eu tinha que passar ali no meu estado e foi exatamente isso. Eu alcancei o mínimo da prova, mas não alcancei o mínimo na matemática financeira. Quando eu fui fazer a prova do Amazonas, que aí foi meu marido que falou: não, vai lá, faz, confia, teu estudo tá bom. Ele me inscreveu, ele comprou a passagem. Eu fui. 3 dias antes eu falei assim: eu vou cancelar essa passagem porque eu não vou passar. Nossa, o emocional de concurseiro é complicado. Não adianta dizer que Aham. concurseiro tem um emocional bom que não tem, não. E aí eu falei: quer saber? Eu vou lá fazer. Fui, aí eu fui sem pressão. Fui na tranquilidade, bora lá ver o que é que dá. Não sabia nem quantas vagas eram. Eu não sabia, eu sabia o que ia cair, estudei, fui lá, mas não olhei salário, não olhei quanto. Quando eu fui olhar o resultado, eu falei, meu Deus, eu falei, olha, eu acho que eu passei. Não, eu falei assim, não, eu acho que eu fiquei próximo. E quando eu fui, meu Deus, não, eu passei. Eram 35 vagas e eu passei em 25º. Então, assim, quando está com a cabeça relaxada, ela tudo flui. Sem a pressão, né, sem aquela Exatamente. pressão. Eh, Agora eu quero saber também, né, quando você fala que você passou, você contou um pouquinho agora desse momento aí quando você viu o resultado, né. Mas fala um pouquinho pra gente qual é a emoção de ser aprovada no concurso, assim, da Cefaz Amazonas? Bom, quando a gente estuda para concurso, a gente diz que e é uma das dicas que eu mais dou, né? A rotina é fundamental, ter foco, não desistir nunca. O teu planejamento desse estudo ele é fundamental. Então, essa era uma das coisas fundamentais. Quando saiu o meu resultado, e assim, você não sabe que está na tua hora até ser realmente a sua hora. Então, quando o concurseiro ele está ali, ele vai beirando, e sempre fala, meu Deus, de repente saiu teu nome. Então, tu não sabias que tu estava nesse nível bom até realmente sair teu nome. Quando o meu nome saiu, a ficha não caía. E aí saiu meu nome. Quando saiu no diário, eu falei, gente, eu realmente passei. Então, assim, a tua ficha demora a cair. A tua ficha demora a cair até quando tu entras, até quando tu é nomeada, toma posse, vai seguir, fala assim, nossa, foi isso que eu tanto almejei, foi isso que eu sempre quis, e tu ganhas a plenitude quando realmente tu alcanças o teu objetivo. E assim,
isso é muito gratificante quando é fruto do, do teu comportamento, é fruto de tudo, de todo o teu esforço. E isso é tudo teu e com as pessoas. A minha família sempre me ajudou muito, mas assim, aquela conquista é nossa. É mérito seu, muito bem. Se você pudesse, assim, avaliar tudo que você já passou, né, se pudesse voltar atrás, né, lá no início, você faria alguma coisa diferente nos seus estudos? Isso eu falo muito. E isso realmente não é porque eu estou aqui fazendo uma entrevista para a LS Concurso, mas o coach na tua fase inicial, ele é fundamental. Principalmente para aquelas pessoas que têm um tempo mais curto, que têm um tempo conturbado, tu não tem tempo de planejamento. Tem umas pessoas que elas já conseguem por si só fazer aquele planejamento, que eu acho que é um mínimo das pessoas. Mas para quem não consegue fazer um planejamento, tem dificuldade desse da hora, as coisas que eu mais oriento é contrate um coach logo no início dos seus estudos, porque ele te ajuda. Tempo é tudo, então ele te ajuda a otimizar e ele faz um direcionamento perfeito do que tu precisas. E ele está ali fazendo a métrica dos teus estudos, das coisas que são mais importantes, tanto a teoria quanto o exercício, fazer com que tu nunca fique muito distante de uma matéria que tu estudaste, para que ela sempre fique fresquinha na cabeça. Então, assim, existem que está ali te direcionando e tu podes economizar esse tempo. Então, uma das coisas que eu mais oriento hoje é a questão do coach. Isso é fundamental. Uhum. Amanda, o que que você aprendeu com essa caminhada sua, né, de concurseira, que você vai levar aí para sua vida, além da sua aprovação? Uma das coisas que eu aprendi é persistência, é lutar pelos seus objetivos. O que eu sempre quis na minha vida era que sempre tive um apoio muito grande da minha família, mas eu sempre quis lutar pela minha independência. E tu tens a tua independência, a tua tranquilidade. Cada um tem o seu perfil, mas para mim eu sempre quis uma tranquilidade de vida, né? Saber com que eu possa criar meus filhos, estar numa tranquilidade e saber que eu vou estar ali resguardada para o tempo que for. Então, assim, ir atrás dos seus objetivos é fundamental, seja ele qual for. Uhum. Quem acompanhou a gente até aqui, né, nessa nossa entrevista, viu que você deu alguns conselhos, né? Mas eu queria saber o que que você poderia, assim, se poderia reunir os melhores conselhos para quem está começando a estudar para concurso agora, não sabe o que vai enfrentar pela frente, e para aquele também que já está aí na luta, às vezes está batendo na trave, está quase lá, mas ainda não alcançou a aprovação. O que que você poderia, assim, de deixar de conselho para essas pessoas? Olha, uma das coisas, inclusive, eu dei esse conselho hoje, porque muita gente nos procura para orientação, né? Eu vou ter que passar num concurso. Então, assim, não se enganar. Uma das coisas fundamentais é não fingir que está estudando, achar que estudou e se enganar, porque o concurso lá é tu e tu mesmo. Esse planejamento ele ajuda e faz com que tu não te enganes também. E uma das coisas é não se enganar e não desistir. Você precisa ter persistência naquilo que você se propôs a fazer. Não adianta desistir no meio do caminho. E assim, o concurso público ele é uma fila. Você vai chegando, os que estão com uma bagagem maior, eles estão entrando e você vai chegando. Se você desistir, você sai da fila e vem o próximo. Então, eu digo isso para tu, tua hora vai chegar. Se você não parar, você está acumulando conhecimento. Mas saiba direcionar também o seu conhecimento. Não adianta só acúmulo de conhecimento sem saber o que está fazendo. Mas a persistência e o objetivo, alcançar o objetivo, não desistir antes do objetivo final. Uhum.
Você indicaria a LS Concursos para quem está em busca de uma carreira pública? Sem dúvida, indicaria e super indico. Quando vem me perguntar, é uma das coisas que eu mais indico também até hoje é a LS Concursos. Amanda, a gente está chegando ao finalzinho da entrevista, mas eu queria fazer uma brincadeira com você, né? É aquele bate-bola ali rápido do aprovado. São perguntas que você me responde com uma palavra ou outra, umas duas palavras no máximo, tá bom? Você tinha alguma mania ou superstição de concurseira? Mania. Comprar caneta lá na porta, que eu sempre falava assim, essa vai me dar sorte. E com o meu tercinho, que a minha mãe me dava, sempre ia com terço. Ah, um perrengue, já passou algum perrengue de concurseiro? Terrível. Inclusive, no dia que eu fiz a prova para cá, eu não conseguia Uber, não conseguia táxi. Como eu acabei decidi em cima da hora, fiquei num bairro distante de onde seria a prova, porque já não tinha mais vaga na cidade, não encontrava transporte para ir, não consegui separar minha comida no intervalo, eu comi uma coxinha sentada na calçada, num calor terrível, esperando para a prova da tarde. E eu sempre falava isso, os humilhados serão exaltados. Nesse dia foi um dos piores dias, assim, que eu fui humilhada mesmo. Realmente Ainda, humilhada e deu mas no certo. final valeu a pena, né? Foi um dos maiores dias de humilhação. Sentada comendo uma coxinha no chão, porque não tinha também onde ficar. Choveu Ah, ainda peguei uma chuva, nossa. voltei para a prova molhada e deu certo. Quer dizer, aconteceu de tudo, né? O maior vilão da sua aprovação? O maior vilão. Nossa, será que teve um maior vilão? De repente, a ansiedade, né? Ou a frustração. Aquilo, Uhum. logo quando começa a estudar, eu diria que é a frustração. Porque muitas vezes eu falava assim: vou voltar para minha área de trabalho, vou voltar para minha área de trabalho. E aí eu pensava, não, a bagagem que eu já adquiri, o conhecimento que eu já tive, não é justo. Isso foi mais ou menos na minha metade do estudo. Cada prova que eu tinha, a cada prova que era uma negativa, que não saiu uma aprovação, eu pensava, será que estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Mas aí eu via que eu adquiria a bagagem, que eu já tinha o conhecimento, que não era justo voltar. Quando eu já fui batendo mais na trave, eu sabia aí que ia chegar o momento. Aí aquela frustraçãozinha pós-prova, eu ficava uma semana resolvendo o que eu tinha para resolver, mas já não batia mais aquela frustração tão grande, que eu sabia que uma hora ia chegar, porque eu já estava chegando ali na beirinha. Uhum. A matéria mais amada? Matéria mais amada, constitucional, administrativa, ali é uma coisa gostosa de estudar. E a mais odiada? Sem dúvida, matemática. O Para seu mim, maior combustível? minha família. Sem dúvida, minha família. Uma palavra que define a sua trajetória? Perseverança. Uhum. O que que a LS foi para você? A LS foi um divisor de águas. O que que te segurou nos dias mais difíceis? A minha família também. O maior erro que você não repetiria? Falta de planejamento. E agora, Amanda, qual o próximo passo? Agora o próximo passo é curtir a estabilidade. Realmente, eu tomei posse há umas 2 semanas. A Uhum. família está vindo. A minha família ainda tá em Belém, no Pará.
E aí a minha família está vindo e fui muito bem recebida nesse estado, fui muito bem recebida no órgão que eu trabalho. Nossa, como eu sou uma abençoada, que aqui só se abriram portas maravilhosas. Então, quando está aberta para receber coisas boas, as coisas boas elas vêm. Com certeza. Amanda, olha, eu quero te agradecer por ter aceitado conversar comigo, contado a sua história, dividido experiências, foi muito bacana. E quero também te dar os parabéns, né? Te desejar muita felicidade, que você seja muito feliz no seu novo cargo, muito sucesso, viu? Eu quem agradeço, obrigada por essa oportunidade. Pessoal, a nossa entrevista está terminando aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.